Então, vamos começar, então? Ó, professor, só para avisar, a partir de agora está sendo gravado. Ok, então. E nós começamos a falar sobre a segunda parte, que é a parte textual, mas que muito, né, vai nos dar o suporte para que nós façamos o desenvolvimento do nosso projeto. Então, é algo bastante simples, focado ao projeto de vocês. O que está aqui é um exemplo, né? Descrição do projeto basicamente, a que se destina o projeto, né? O projeto, o que ele trata em si. Então, aqui é só um exemplo: coleta, destinação de resíduos gerados na FIX, além de promover mudança comportamental cidadã, né, na comunidade, principalmente FIX, né? Então, é só um exemplo, tá bem? Justificativo, o porquê desse projeto. Aí vocês vão trazer, né, a justificativa do porquê do projeto que vocês estão trazendo. Então, sim, levar, no caso de vocês, que vão trabalhar com a, com a arte corporal, a justificativa. Então, aproximar, por exemplo, né, vamos supor, aproximar a comunidade FIX desse tipo de artesãos, nesse caso, né, a, que lida com a arte corporal. Quais são os benefícios? Talvez, aí de novo, né, são especulações, né? E descrever quais são os benefícios dessa aproximação do projeto, o que ele traz, né? O que ele incorpora, o que ele acrescenta à comunidade, tá? E, basicamente, quais são os objetivos. Então, aqui, nós podemos descrever qual o objetivo em si, os benefícios e justificativo, o porquê do projeto, o que ele traz, né? O que ele acrescenta, o que ele acrescenta à instituição e ele acrescenta a vocês. Eu acho que isso é muito importante, o que ele acrescenta a vocês também. Porque, além do projeto em si, né, da, do que, do, da execução do projeto em si, vocês têm todo um aprendizado aqui sobre o que as companhias elas pedem para nós, que é a parte de projetização. Independente de vocês fazerem, né, o curso de contábeis, nós sempre vamos trabalhar com projeto. Então, mesmo essa passagem, né, que é parte dessa passagem, esse contato com projetos, trabalhar projetizado dentro de uma estrutura, é muito importante, inclusive para o desempenho profissional de vocês. Aqui no escopo, o que nós falamos com o escopo é basicamente tudo que vai ocorrer. Então, no caso de vocês, né, nós estamos aqui, eu vou falar um pouquinho de ADM, um pouquinho de ciências contábeis. Com o projeto que vocês vão tocar, que é o das tatuas e dos piercings, né? Então, o que vai acontecer dentro desse projeto? Então, aí nós temos que trazer passo a passo o que vai acontecer. Vai existir, por exemplo, uma programação, será executada em 2 noites, por 2 noites ou em algumas noites, o evento onde terão profissionais, 2, 3, 4, 5 profissionais, que eles, segundo uma agenda, farão, né, as tatus nas pessoas que se inscreverem e também os piercings, né? E aí tem, o que mais que esse projeto vai ter? A pessoa, vamos supor, né, que as pessoas que farão esse projeto farão um agendamento numa plataforma Google, por exemplo, no Forms da Google, para que nós tenhamos a cada 30, cada 40 minutos um atendimento e ele seja programado e as pessoas saibam dessa programação. Além disso, as pessoas farão voluntariamente, né, uma doação. Então, tudo que vai compor o projeto de vocês, vocês têm que fazer aqui na declaração de escopo. Então, o detalhamento do que vai ser realizado, inclusive a questão de, se possível, né, a quantidade de eventos, quantidade de profissionais, como será feito o agendamento, para que nós possamos prever o quê? Espaço físico, né, onde onde será desenvolvido esse projeto, né, para que nós tenhamos se houver necessidade de infraestrutura, para que seja feita também a reserva dessa infraestrutura, para que não haja bagunça, não haja aglomeração, tenha organização, tenha todo um comportamento organizado, né? E também, muito importante, em qualquer que seja o projeto, que vocês façam a cobertura. O que é a cobertura?
que vocês, de uma forma muito solta, muito tranquila, que vocês façam a cobertura do que está acontecendo no projeto de vocês, seja através de entrevistas, seja através de fotos, seja através de filmagens, né? Se for de pessoas de dentro da Fix, não há necessidade de que elas permitam, né? Porque elas já assinam uma seção de direitos de imagem e sons, né? Então, a cobertura, que é assim, vocês trazerem o resgate de não só do projeto, da execução do projeto, mas da preparação, né? Do que é vocês estarem sendo protagonistas de um projeto, de onde um projeto que vocês vão descrever aqui. Então, inclusive a cobertura, vocês devem trazê-lo aqui, né? Então, veja, ficou claro aqui o que é a declaração de escopo? São os Sim, professor. Ficou claro? Sim. Aqui, público-alvo. Público-alvo é só a comunidade Fix, ou, por exemplo, esse projeto também vai convidar a comunidade externa a participar. Por que eu preciso saber disso? Porque se for só a comunidade Fix, vocês têm uma forma de divulgar diferente de caso tenha a comunidade externa. Aqui nós podemos usar, inclusive a divulgação, é bem interessante vocês, assim que vocês tiverem as datas, que vocês façam, né, e a divulgação faz parte aqui também do escopo, que vocês divulguem o projeto, né, produzam algumas peças para que nós possamos levar essas peças para os canais da instituição, dizendo o que é o projeto, né, quando ele será executado, como é a forma de se inscrever, nesse caso, né, de se cadastrar, de ter uma oportunidade de ter, né? Vocês têm que controlar a demanda, né? Então, vamos supor que são 30 pessoas por noite, então tem que ter 30 pessoas por noite, não mais do que 30 pessoas, e se o projeto tiver 2, 3 noites, então ele tenha 30, 60, 90. Então, esse controle, essa organização, vocês devem trazer para dentro do projeto. Público-alvo a quem se destina, se for só a comunidade Fix, nós temos uma forma de divulgar. Se for a comunidade externa, nós temos outra forma, né, de divulgar e também de controlar. Eu tenho que, se tiver comunidade externa, trazer para dentro do escopo como essas pessoas vão entrar dentro da instituição, porque elas têm que ter permissão, né? Então, elas devem se identificar na portaria, para que se tenha esse controle, talvez trazer o RG. Então, veja, a preocupação que vocês devem trazer é, dentro do projeto de vocês, na execução, sim, a partir do momento que vocês definirem o escopo e entrarem no detalhamento do público-alvo, fazerem todas as adequações para que o projeto seja executado de uma forma tranquila. Por isso que nós estamos fazendo o quê? O seu planejamento. Então, o público-alvo vai interferir também, logicamente, no escopo, porque eu tenho processos distintos para um público interno da comunidade Fix e o externo à comunidade, por exemplo, a comunidade Lapa, né? Então, ficou claro o público-alvo aqui? Ficou sim, professor. Então, aqui, se houver doação, é trazer, né? A doação será destinada, as doações serão destinadas à instituição XPTO. Não que tem que ter doação, não é isso, né? Mas caso tenha, mencione aqui também. Cronogramas de entregas, né? O projeto ele vai ser executado em alguns dias, então, as execuções são as entregas. E aqui nós temos que trazer as nossas entregas, a nossa do nosso projeto. Então, nós precisamos, a partir do momento que vocês começarem a preencher, eu vou determinar, ok, a partir da data de hoje, nós temos 2 semanas de avaliação, desculpe, essa semana, a próxima é a avaliação, tem umas 2 semanas, então, logo no mês de outubro, nós temos que ter uma entrega, que é, assim, todo o planejamento desse projeto. Trazendo o planejamento do projeto, nós temos que ter algumas fases aqui que vocês vão determinar quais são essas fases. Por exemplo, uma fase de, se for a entrega da documentação, a primeira entrega da documentação para checagem, e aí eu faço um realinhamento do escopo com vocês. Aqui, por exemplo, se tiver alguma preparação do ambiente, nós temos que trazer. Tudo isso em função do projeto. Aqui eu tenho que dizer, para que a execução ocorra nas datas X, Y, Z, quais são as fases, quais são as etapas anteriores que eu tenho que cumprir. Eu já estou firmando com vocês que daqui a 2 semanas é necessário trazer o escopo,
Se vocês quiserem discuti-lo, pode trazer, né, o escopo, esse escopo preenchido, para que nós façamos uma revisão, e se houver algo que a instituição tenha que ficar sabendo, e ela precisa ficar sabendo, nós temos que comunicar. Então, aqui, uma fase seria assim, toda a parte de entrega do escopo, o início, por exemplo, da divulgação, vamos supor, a divulgação começa a partir da segunda semana de outubro, para que a execução ocorra, por exemplo, na quarta semana de outubro e primeira semana de novembro. Essa fase nada mais é do que vocês trazerem em linhas quais são as etapas que nós temos que trazer. E, sim, os materiais, e uma última etapa vai ser a entrega dessa documentação e de todas as mídias que vocês gerarem do projeto em si, né? As mídias que eu digo são os conteúdos, por isso que eu trouxe a cobertura aqui em cima. Vocês devem, de uma forma muito solta, cobrir, né? Sem formalidades, né? Falando de estudante para estudante. O que é participar de um projeto como esse, do que trata um projeto como esse, aí vocês podem trazer, inclusive, os seus próprios depoimentos, e também das pessoas que participaram, aquelas que fizeram a tatu, por exemplo, né, vocês podem entrevistar algumas pessoas e perguntarem assim, e aí, como é que você foi, curtiu, né? Vocês têm que trazer não, é muito importante que vocês tragam essa interação que vocês tiverem com o público de vocês, tá bem? Cronograma do projeto, aqui, ele vai trazer as etapas, né? O cronograma do projeto, aqui, vocês podem trazer de uma forma, vocês podem criar, né? Necessariamente pode ter mais ou menos etapas, mas uma primeira etapa, sim, é a entrega do escopo, e depois algo que nós temos que trazer é início, a execução e depois a entrega do trabalho final, que é a parte escrita. Aqui o cronograma nada mais é do que um detalhamento disso, né? Aqui vocês fazem a fase quando ela vai ser entregue e o nome da fase. Então, por exemplo, entrega de documentação, aqui vocês podem trazer início da divulgação, aqui execução 1, execução 2, entrega do projeto, mais entrega do projeto, mais conteúdos executados. Esse projeto vai ter algum custo, né? Terá algum custo? Vocês vão desenvolver, vão desembolsar valores? Se tiver, vocês tragam. Se não tiver, não tragam. Tá? É simples. Aqui, vai trazer alguma receita? Provavelmente não, né? Porque o projeto é um projeto de cunho artístico, cultural, social, né? Mas talvez não. Aqui, o projeto de vocês, vamos supor, ele vai ter som? Não vai ter som. Aqui são alguns indicadores, né? Ele vai ter segurança? Sim, se eu tiver público externo, eu preciso ter um indicador tem que ter algum controle. Então, aqui os KPIs são como se deu, né? A questão da segurança, como vai ser controlado essa segurança? Então, é importante que vocês digam esse indicador. As pessoas têm que apresentar um RG, né? E aqui, como primeiro trazer como vai ser medido e depois, ao final, trazer como foi executado. A questão da iluminação, se houver a necessidade de iluminação, ok. Internet vai ter a questão do uso da internet, espaço físico, nesse caso, né? Vai ter necessidade de espaço físico. Então, esses indicadores são prévios, né? Aqui vocês têm que fazer um parâmetro do que é que se espera, porque essa infraestrutura nós temos que preparar. Então, esses parâmetros aqui vai depender muito do projeto de vocês. Necessariamente, nós trouxemos alguns exemplos, né? Mas o projeto de vocês, podem trazer outros indicadores. Aqui foram só exemplos, tá bem? E esses indicadores são prévios e depois da execução, né? Foi tudo ok com a segurança, deu tudo certo, deu alguma não conformidade, deu algum problema. A questão nesse caso, né? Vamos supor, da higiene, né? Do descarte do material. Então, esses parâmetros que, muito particularmente, cada projeto terá os seus indicadores, vocês devem trazer os parâmetros prévios, né? E depois trazer, assim, como foi a medição dele, e se houve alguma não conformidade. Aqui, quando vocês desenvolverem, se vocês tiverem dúvidas, vocês, logicamente, nos perguntem, né? Porque nós podemos ajudar a pensar a partir do momento que vocês tiverem fechado todo o escopo, né?
nós podemos entrar em alguns indicadores que fazem sentido. Não fazendo sentido, vocês apagam, né? Aqui são, como eu disse a vocês, é somente um, um, um exemplo. Quem são as pessoas envolvidas? Aqui são quem faz, quem são vocês, o que cada pessoa fará, qual o papel, né, nesse caso, que vai desenvolver, qual a responsabilidade que tem dentro do evento. Então, vocês tragam aqui, vocês podem criar novas linhas, tá? E vocês vão definir nome, sim, qual o papel e qual a responsabilidade. Então, uma pessoa, por exemplo, vai fazer a questão do controle de demanda, vai fazer os formulários que vai controlar todo o acesso, não, toda a agenda desses profissionais. Então, é só descrever aqui o que cada um fará, né? E aqui vocês podem acrescentar quantas linhas forem necessárias, né? E no projeto é assim mesmo que nós fazemos, tá? Ficou alguma dúvida aqui? Não, professor. Gestão de não. risco. Gestão de riscos, pessoal, aqui nós pensamos um projeto, todo projeto tem risco. Então, vamos supor, há algum risco em potencial com a aplicação, por exemplo, do tatu, né? Existe algum risco em potencial? Por exemplo, uma alergia? É necessário ter algum aparato de segurança. Primeiro, existe algum risco em potencial no projeto que você vai aplicar? Então, um dos riscos, se eu tratar a comunidade externa, é ter, por exemplo, algum tipo de conflito, né? Que conflito entre pessoas pode ocorrer. Como que nós vamos nos resguardar disso, né? Então, por exemplo, vou falar mais precisamente, num jogo esportivo. Jamais eu posso realizar um jogo esportivo sem colocar aqui os riscos. Quais são os riscos que há, né? Então, onde existe esporte de contato, pode existir brigas. Então, eu tenho que ter aqui, nesse caso, né, de um evento que vá mexer com atividades esportivas, eu não posso simplesmente executá-lo sem deixar de plantão, por exemplo, uma pessoa para um pronto atendimento, sem ter ali disponível uma maca, sem ter ali disponível uma cadeira de rodas, sem ter, por exemplo, alguns telefones que são importantes, por exemplo, de SAMU, né? Ou de alguns seguranças para conter caso haja briga. Então, a depender do projeto, e todo projeto pode trazer riscos, né? É raro o projeto que não tem algum risco em potencial. Então, aqui, todo risco em potencial é só vocês trazerem, né? Aqui se traz qual o risco em si, categoria do risco, se é leve, se ele é um risco leve, se é um risco de grau médio, se é um risco de grau alto, o risco em potencial, a chance de acontecer, né? Isso falando em projetos. E aí, qual o plano de resposta? Então, vocês trazem aqui, por vezes, né, falando da atividade esportiva, o risco de acontecer um acidente é alto, né? O risco, nesse caso, é de ter um ferimento, né? Por exemplo, as pessoas se machucarem sem ser por espontaneidade, né? Um ferimento, quebrar, por exemplo, uma perna, uma queda. Qual a probabilidade? A probabilidade é de 50%. Qual é o impacto nisso, né? Impacto, se não for, por exemplo, se a instituição não socorrer, ela pode ser penalizada, a instituição. Então, o risco é alto, o impacto é ainda pior para a instituição, porque se ela não tiver um pronto atendimento aqui, não socorrer esse aluno, que está dentro da faculdade fazendo a prática esportiva, eu exponho a faculdade a um risco, né? Nesse caso, o impacto disso pode ser impacto na própria imagem da faculdade e trazer isso a um custo à instituição. Por isso, eu tenho que mapeá-los. E qual o plano de resposta? Então, aqui é acionar, por exemplo, a emergência da faculdade para que seja chamado SAMU, né? E o SAMU faça o pronto atendimento. Então, esse plano de riscos, na verdade, é uma antecipação a tudo que pode trazer, né, de riscos e trazer algum impacto negativo, mas não com o intuito, não só do impacto que pode trazer, é com o intuito da prevenção propriamente dita.
Porque a partir do momento que eu tenho um projeto, eu tenho que também entender os riscos em potenciais. E se uma pessoa, por exemplo, um dos riscos é, no dia, a pessoa não comparecer. E aí? O que eu faço, né? Isso é um risco. Porque se o profissional não comparece, o que nós fazemos com o agendamento, né? As pessoas estarão lá, o que pode acontecer? Então, o risco é alto, médio e o impacto, desculpa, a categoria é pequeno, alto e médio, né? Então, eu tenho que trazer sempre pensando nas probabilidades de, sim, entrando no objeto de cada projeto, de cada projeto, trazer os potenciais riscos e qual a forma de tratá-los, né? Qual a forma de trazer a resposta. Aqui, gerenciamento das entidades do projeto, a entidade, quem são as entidades envolvidas aqui? Vocês, né? Logicamente, enquanto vocês são, nesse momento, vocês são gestores de projetos. Então, a equipe de vocês, do sétimo, do oitavo de ADM, do oitavo de ciências contábeis, vocês são todos GPs. Então, vocês são uma entidade. Aqui tem uma outra entidade, que neste caso são, no caso dos profissionais que vão fazer, né? Quem são os profissionais? Os profissionais são externos, né? São os especialistas, e ok, então tragam os especialistas tatuadores e os aplicadores de piercing. Quem mais está envolvido? A própria instituição, porque ela cede o espaço físico dela, e se tiver doação, que vocês tragam aqui também. Algumas entidades, a entidade que vai ser beneficiada com o projeto de vocês, caso haja, tá? E aqui, esse registro das entidades são, né, vocês enquanto pessoas, né, vocês enquanto gestores do projeto, vocês se personificam como gestores, todos vocês, independente do curso, e aí vocês vão trazer quem são, né, as entidades com as quais estão conectadas com o projeto. Não necessariamente vocês vão trazer aqui os seus nomes, né, porque vocês podem ter N profissionais, mas em algum outro documento vocês podem trazer, sim, tatuadores, quem são? Os tatuadores são A, B, C, D e E. Como que os RGs deles são X, Y, Z. Então, esse controle vocês trazem. É que é muito importante trazer quem são as pessoas com as quais vocês vão se identificar, né? Trazer dentro do projeto de vocês. Alguma dúvida aqui? Professor, eu Não, tenho uma dúvida, professor. mas é geral. Ok. Não é nesse item específico. Quer esperar ou posso agora? Falta só esse daqui. Tá, então tá bom. Então, vocês vão fazer. Aqui são geração de. Professora, eu tenho uma dúvida. Ok. Esse documento que está mostrando aí, que está demonstrando na tela, ele seria a parte escrita do trabalho? É parte do trabalho. É parte do trabalho e parte do planejamento do trabalho. E ainda permanece o trabalho total da turma, né? Então, tipo, por exemplo, Sim, se for contábil, a contábil, oitavo semestre, vai isso. fazer um trabalho só. Não tem problema. Se é um único trabalho, é uma única produção, tá? Tá bom. Assim, tem, por exemplo, o oitavo ADM, cada grupo vai apresentar uma proposta. Então, sim, cada grupo vai trazer a sua proposta, cada grupo vai ter um documento como esse, porque as propostas são N, né? São as mais diversas. Eles vão trabalhar com mídias específicas, com formatos específicos, então cada grupo apresenta o seu. No caso do oitavo semestre, o trabalho é do time, né? Então aqui vocês vão trazer um único documento de entrega com todas as entregas contidas dentro dele. O planejamento é do time. Então o time é todo o oitavo semestre. No caso de ADM, cada grupo é um time. Então cada time apresentará o seu. Ok? E aqui, todos os links que vocês produzirem, vocês trazem aqui. Então, se vocês forem fazer uma live, ok, e publicar estiver disponível no YouTube, tragam os links. Se vocês tiverem alguns filmes, tragam os links.
Se vocês, algum vídeo, tragam os links. Se vocês tiverem fotos, por exemplo, vão subir no Google Drive, ok, traga o link desse Google Drive, que é aquela nossa janela lá. Enfim, são essa é a cobertura. Tudo que vocês gerarem de conteúdo, seja do evento a partir de agora, né, que vocês podem trazer, inclusive a cobertura do planejamento, vocês podem fazer, né, sessões e se gravarem, porque nós queremos entender vocês enquanto protagonistas, né? Nós queremos ver vocês em ação, né? Então, vocês podem fazer os conteúdos mesmo agora, no planejamento, na organização e depois na execução. É muito interessante isso, porque nós queremos publicar quem são vocês. E que vocês, logicamente, enquanto geradores de conteúdo, enquanto produtores, porque nesse momento vocês estão aqui trabalhando num outro papel que no mundo corporativo nós chamamos, né, de gerentes de projetos. Vocês aqui estão sendo GPs, tá? E é isso que nós queremos. O trabalho de vocês é uma produção chamada produção técnica. O que vocês estão fazendo aqui, todo esse trabalho, ele dá direito a vocês terem uma declaração ou um certificado. No caso, nós vamos produzir um certificado, e vocês podem trazer no currículo Lattes de vocês isso como produção técnica, tá bem? Cada um terá o seu. E é muito importante que vocês também, enquanto profissionais, que vocês abram o currículo Lattes de vocês e que vocês gerem esses conteúdos, porque é mais uma forma do futuro empregador de vocês terem para, nesse caso, obter informações de quem são vocês, cada um de vocês, enquanto profissionais, e quais foram as suas ações que vocês executaram, neste caso, o currículo Lattes, como ele tem uma abrangência acadêmica, quais foram as produções que vocês geraram enquanto acadêmicos, né? E ao final, quando vocês terminarem aqui, a intenção é gerar um certificado para que vocês o tenham, né? E possam guardá-lo, possam também lançá-lo no seu currículo Lattes, ok? Aqui o documento finaliza, né? Aí eu fico aberto às dúvidas que vocês têm, se quiserem repassar o documento, tiverem algumas o que quiserem perguntar, estou à disposição. Boa noite, professor. É a Bianca do 8º ADM. Oi, Eu Bianca. tenho 3 perguntas. Vamos lá, não sei se você falou, porque eu perdi o comecinho, tá? Me desculpe. Uhum. A primeira pergunta é se tem um cronograma de datas que a gente tem que respeitar nesse PI. Tipo, um dia para entregar, um dia máximo para fazer essas coisas. E a segunda pergunta é se a gente vai entregar este documento apenas ou se a gente precisa fazer o resumo expandido, aquele de sempre. Vamos lá. Primeira pergunta. Esse cronograma aqui, eu estou marcando para vocês a única entrega que eu peço para vocês. Daqui a 2 semanas, a próxima semana é uma semana pré-avaliação e a outra é a semana da avaliação propriamente dita. E na primeira semana de outubro, que vocês me entreguem o escopo. Essa é a única data que nós vamos pedir para vocês. Por quê? Todo o restante do projeto vai depender de vocês. O que contém cada um dos projetos? Nós precisamos saber, no caso de vocês, ADM, talvez não tenha que ter a divulgação. Ou, se algum grupo quiser, por exemplo, gravar uma live vamos supor que o ADM uma pessoa que precise do auditório e vai gravar uma live de uma mesa redonda que acontecerá dentro da instituição. Então, essa live, quando ela ocorrerá? Né? Quando ela vai ocorrer a gravação, essa mesa redonda? Então, seria bem interessante trazer aqui uma etapa de divulgação, para fazer com que a comunidade a FIX saiba que na data XPTO o projeto existirá uma mesa redonda que vai fazer a discussão XYZ. Então, essa a única data que nós estamos pedindo para vocês é para que na primeira semana de outubro nós tenhamos esse escopo pronto. Na segunda-feira já nos tenha sido entregue esse escopo para que nós possamos acompanhá-los. E a partir daí, o cronograma é de vocês, não é nosso. A data final de entrega dele é o último dia de novembro. Então,
Então, quando vocês vão executar, não nos cabe acompanhar. Vocês, logicamente, vocês vão fazer o planejamento do programa, de todo o projeto de vocês, e vão nos dizer, sim, se vocês precisarem de infraestrutura, vocês têm que nos acionar para que nós façamos, juntamente com vocês, façamos a reserva do que for necessário. Então, por isso que nós precisamos saber, sim, ter na primeira semana de outubro todo o planejamento do projeto de vocês, para que nós consigamos, inclusive, né, pelos meios oficiais, e vocês também vão produzir algumas mídias, algumas peças, para que nós possamos fazer a divulgação do que acontecerá na instituição. Então, a primeira pergunta é: qual entrega? A primeira segunda-feira de outubro, pós-avaliação, o escopo do projeto tem que estar pronto, né? E todo o planejamento também. O escopo pede, inclusive, o planejamento. A segunda pergunta: tem que entregar resumo expandido? Não é necessário resumo expandido. Nesse momento, o projeto integrador ele tem uma abordagem puramente aplicada. Fazia sentido ter um histórico, um resumo expandido, para uma produção acadêmica. Nós não estamos fazendo uma produção acadêmica, essa produção é técnica, é uma aplicação, é uma execução, é uma elaboração, uma criação de vocês. Então, as perguntas, respondendo as perguntas que você me fez, Bianca, não sei se ficou mais alguma ou se ficaram claras. Ficou só uma que tenha relação. No nosso caso, assim, a gente vai preencher tudo isso, aí não vão ser todos esses tópicos que estarão presentes no nosso, né? Porque é diferente. Sim, aí, um exemplo, a gente entrega para você lá na primeira semana de outubro, mas aí a gente não vai ter produzido o nosso conteúdo ainda. Aí, quando a gente produzir o conteúdo, a gente entrega esse mesmo arquivo com o link lá embaixo para vocês acessar e ver como foi? Exato. Porque, desculpe, porque nós temos que ter contato com os projetos de vocês e vocês têm que nos acionarem caso necessite de uma infraestrutura, de uma comunicação à própria instituição. Porque, por exemplo, se alguém de vocês, os espaços físicos aqui, nós precisamos reservá-los, seja onde o profissional que vai fazer a tatu, os profissionais vão trabalhar, é um espaço que nós temos que reservar, assim como se alguém for fazer uma mesa redonda no auditório, nós precisamos reservá-los. Então, esse planejamento vai nos colocar diante do projeto que vocês estão, cada um de vocês elabora, e nos fará ter ciência e nesse bate-papo que nós vamos ter com vocês, de quais são as ações, por exemplo, minha em relação à instituição. Aí vocês vão me acionar, por exemplo, para a reserva do auditório, vocês podem me acionar para reserva de equipamentos, vocês podem me acionar, nesse caso, para informar a instituição sobre a entrada de pessoas que não são estudantes. Então, esse processo de comunicação, de levar a instituição até de envio dessa documentação para divulgação nas mídias da faculdade, nós vamos ter alguma interação. E essas interações que nós vamos ter, vocês terão que nos acionar no devido tempo. Por isso que vocês têm que fazer o planejamento, saber o que vai acontecer quando, né? E o que vai acontecer quando não é a execução propriamente dita, é todo o planejamento das fases, das etapas, para que a execução propriamente seja um sucesso, seja bem-sucedido. É de toda essa construção, esse caminho, até que seja entregue o projeto. E a última data, qual a data de entrega do projeto? Se vocês executarem um projeto, por exemplo, no dia 29 de outubro, e esse projeto já estiver finalizado, nós encerramos aí as disciplinas que estão vinculadas a esse projeto, tá? Não tem que entregar no dia 30 de novembro? Não. O projeto, ele tem uma data fim, a data fim, quem dirá para nós a data fim? São vocês vão fazer. A execução vai ocorrer no dia XPTO, em outubro, e a entrega da documentação vai ocorrer no dia 5 de novembro. Fechou? Essa é a data de final do projeto. Beleza, professora, obrigada. Dúvidas? Algo mais, pessoal?
se vocês quiserem utilizar-se, né, nós, o pessoal de ADM, já está um pouco mais familiarizado, né? Aqui é uma estrutura muito simples. Eu falei para vocês de um Excel para que comporte as tarefas, né? Basicamente, veja, aqui aqui, lógico, as datas são fictícias, né? Mas aqui é uma forma de trazer aquelas etapas que eu comentei com vocês aqui, ó, né? Quando eu falo assim, fase 1, fase 2, fase 3, nada mais são do que cada uma das macroatividades, né? Elas vão ser trazidas aqui dentro de um planejamento, dentro de uma execução. Se houver a necessidade, esse documento eu acho que é bem legal, caso vocês queiram, aqui vocês têm, por exemplo, algumas questões, infraestrutura, reserva nesse caso, pode ser alguma reserva de infraestrutura, seria aqui mesmo, a questão da cobertura, da divulgação, né? Então, das comunicações que temos que fazer, a documentação, que é a documentação que vocês entregarão. Então, é um guia que pode ajudá-los, né? Nem todas as abas aqui vocês vão trazer, né? Logicamente, porque não será necessário. Mas vocês podem utilizar-se dela caso queiram também, tá? Que é uma estrutura montada no Excel para ajudar vocês no planejamento, de uma forma visual, para vocês verem todas as atividades que vocês terão aqui. Tá? Então, quando eu disse vinculando, né, A com B, tá? Aqui são as datas de entrega e as fases, e aqui, se vocês precisarem detalhar um pouco mais, esse documento ajuda, porque ele pode, né, em função do escopo de vocês podem trazer aqui toda o detalhamento do que é necessário para que vocês executem, tá? Então, fiquem à vontade também. E aqui, se houver, existem algumas linhas que vocês podem ver que estão omitidas, existem mais atividades envolvidas aqui, que podem ser necessárias, sim ou não, né? Mesmo se uma dessas não for necessária, basta tirá-las, né? Mas é muito importante que volto a frisar, né? É muito importante que nós tenhamos a cobertura, que nós tenhamos a cobertura significa que vocês tragam, né, para dentro do projeto, inclusive o planejamento, que vocês, de uma forma muito solta, vocês se lancem como, sim, cubram inclusive o trabalho de planejamento e organização do projeto, enquanto time, né? De uma forma, falando de estudante para estudante, porque o que nós queremos é mostrar para a instituição o que é que vocês produzem, né? E que a linguagem seja de estudante para estudante, tá? É muito importante que vocês, sem formalidades, né? Se houver a necessidade de formalidade, sejam formais, né? Se vocês forem entrevistarem, por exemplo, uma pessoa que vai abordar um tema, né? E há necessidade de um pouco de formalidade ou semi-formalidade, seja. Mas, na maioria das coberturas, que vocês tragam isso de uma forma muito informal, muito solta, como se vocês estivessem fazendo um history. É isso, né? Vocês cubram e tragam esses conteúdos, inclusive de todo o trabalho, não só da entrega, mas de todo o trabalho, né? Agora, nós estamos aqui para fazer uma reunião, e essa reunião vai abordar o tema XPTO, né? E aí vocês tragam um pouquinho do que foi a experiência de vocês desenvolvendo o projeto. Nós queremos mostrar isso para o resto da instituição. Ok, turminha? Ok, professora, obrigada. Então, alguma outra dúvida? Eu falei com vocês 19h45, temos 10 minutos ainda. Fiquem à vontade. Algo mais? Então, assim, pessoal, Sem dúvida, professor. eu estou à disposição, vocês têm o meu WhatsApp, meus
os meus canais aí, vocês podem me encontrar de algumas formas, na instituição, ou através do WhatsApp. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só mencionar. Tá ok? Dúvidas sobre o projeto em si, sobre a documentação a ser preenchida, sobre outras, né, outros quesitos, eu estou por aí. E a intenção é que eu fique próximo a vocês para que a gente faça esse trabalho em conjunto. Ok? Ok, professor, obrigada. Ajuda em algo mais? Certinho, professor. Ok. Então, Felipe, muito obrigado pela abertura da reunião, né? A todos vocês também eu agradeço. Estou à disposição, me acionem quando for necessário. Tá? Obrigado, professor. Boa noite. Bom final de semana. Boa noite a vocês também. Uma boa noite. Boa noite, professor. Já Boa libero a noite. reunião para vocês. Obrigado, então, Felipe. Uma boa noite a todos.